Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de español. La lección de hoy, lección 142, nosotros vamos a hablar sobre los movimientos e posturas corporais. Então, na aula de hoje, aula 142, nós vamos falar sobre movimentos e posturas corporais. Então, nós vamos ver que alguns verbos e alguns vocabulários relacionados à postura corporal, movimento do corpo. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão, compartilhe esse vídeo com seus amigos e, se puder contribuir com o meu trabalho, na descrição do vídeo tem as formas que você pode fazer isso. Então, essa aula de hoje vai ser dividida em duas, para não ficar uma coisa muito extensa. Hoje nós vamos ver 3 situações, semana que vem mais o que faltar. Então, primeiro a gente vai ver hoje, a primeira situação é com o verbo sentar-se. Sentar-se é o verbo sentar-se, né? Igual ao português. A gente também tem a possibilidade de usar estar sentado, né? Então, sentar-se, estar sentado. Tudo isso se refere a esse movimento de se sentar. Então, coloquei um diálogo aqui, ó. Siéntate en esa silla. Verbo sentar-se, ele é um verbo pronominal, também é em português, né? Sentar-se, eu me sento, tu te sentas. Em espanhol, yo me siento, tu te sientas. E aí, aqui, siéntate é a forma no imperativo. A gente já viu a forma no imperativo com verbos pronominais. O pronome ele vem depois do verbo. E o verbo e o pronome formam uma palavra só. Então, siéntate, que eu tenho a parte sienta, que é o verbo sentar, no imperativo, segunda pessoa do singular, né? Sienta tu. E esse te aqui é do pronome, porque o verbo é um verbo pronominal, né? Um verbo reflexivo, né? Você se senta, você pratica ação e sofre ação ao mesmo tempo. Essa é a ideia de um verbo reflexivo. Então, siéntate en esa silla, né? Nessa cadeira, silla, cadeira. Repara, a preposição en, ela não junta com o demonstrativo, essa, esta, né? Não é que nem o português, eu tenho em, mas essa vira nessa, então é senta nessa cadeira. Em espanhol isso não vai acontecer, o pronome e o demonstrativo eles ficam separados. E aí outra pessoa fala, de acuerdo, me siento. Então, de acordo, me siento, eu me sento. Também o verbo pronominal, então tem o pronome da primeira pessoa, me, né? Me siento, me sento. Agora estás sentado. Aqui a forma de estar sentado exprime um estado, enquanto sentar exprime a ação em si, né? Sentar, eu me sento, você se senta. O estar sentado já exprime o estado, né? De estar sentado. Não tem uma ação ali, está sentado, é o estado daquela pessoa. Agora estás sentado. Quédate sentado 2 minutos. Quédate, verbo quedar-se, seria equivalente ao verbo ficar em português, né? No caso, fique sentado. O verbo quedar-se também vai ser um verbo pronominal em espanhol, um ter esse sentido, né, de ficar. Por isso, ele tem esse te aqui, que é o mesmo caso de siéntate, né? Quédate. Esse sentido, esse quedar-se no sentido de ficar num determinado estado, né? Na época da pandemia foi subida a hashtag Fique em Casa, em espanhol era Quédate em Casa. Então, mesmo quédate aqui. Quédate sentado, fique sentado 2 minutos. 2 minutos, né? Segunda situação, onde eu tenho esses verbos aqui, levantar-se, né? Levantar-se, igual ao português, ou poner-se de pie também, né? Se pôr de pé. Também pode ser poner-se en pie. Aí tanto faz a preposição de ou en, né? Que é se pôr de pé, se colocar de pé, né? Levantar. É o mesmo sentido, né? E estar de pie, né? Estar em pé. Nesse caso, usando o verbo estar, eu só uso de, estar de pie. E esse verbo estar acostado já é o contrário. Estar acostado é estar deitado. Aqui acostado vem do verbo acostar-se, que é deitar-se. Mas muito cuidado com esse verbo acostar-se,
porque ele também pode ter sentido de ter relações sexuais com outra pessoa. Então, muito cuidado quando você usa o verbo acostar-se. Estar acostado, então estar deitado. Então, como exemplo, aqui ó, levante-se, ou também pode ser ponga-se em pé, por favor. Então, o verbo levantar, de novo, é um verbo pronominal. Então, na hora de fazer o imperativo, eu faço o imperativo com o pronome. E o pronome vem depois do verbo e junto do verbo, né? Forma uma palavra só. Repara que na outra situação, era o verbo sentar-se, era siéntate. Lembra? O verbo sentar é um verbo de primeira conjugação, que é um verbo que termina em AR. Logo, o seu imperativo na segunda pessoa do singular é sentar, né, com A. A gente pega a forma do presente. Tu sientas, vira no imperativo sentar, sem o S, né? É a mesma coisa que a gente faz em português. E repara, aqui, ó, o verbo levantar também é um verbo de primeira conjugação, também termina em AR. Mas aqui o imperativo dele está levante, com E e não com A. Por que está levante? Porque aqui ele está fazendo o imperativo concordando com a palavra usted. Então, em espanhol nós temos o tu, que é um pronome pessoal, segunda pessoa. Nós temos o usted, na verdade é um pronome de tratamento que a gente conjuga na terceira pessoa, que é igual o você do português, né? O senhor, a senhora, tudo isso são pronomes de tratamento, e quando a gente usa, a gente conjuga na terceira pessoa. O espanhol vai fazer a mesma coisa. Então, por isso que aqui eu estou usando esse levante com E, né? Porque eu já pego a forma do subjuntivo. A gente ainda não viu, mas é só para explicar. Então, lá o sentar era com A, porque era na segunda pessoa, concordava com tu. Inclusive o pronome usava era o te, senta-te, esse te, pronome de segunda pessoa, concorda com tu. Aqui não, que é levante, porque concorda com usted, então é terceira pessoa. Inclusive o pronome se, que é o pronome de terceira pessoa, para concordar com usted. Então aqui, só por analisar um verbo, a gente já sabe que ele está falando com alguém mais velho, né, uma pessoa mais velha, porque ele está usando usted. Então, levante-se, por favor. Já que o ponga-se, né, vem do verbo poner, que é um verbo já de segunda conjugação. E além de ser de segunda conjugação, é um verbo irregular, então a conversa é outra. Repara, não sei se vocês lembram, o verbo poner, no imperativo, na segunda pessoa, era pon. Então, e se tivesse no imperativo de segunda pessoa, seria ponte. Ponte, né? Se coloque, né? Te coloque, ponte, em pé. Mas aqui está a forma ponga, que é a forma do subjuntivo. Então, aqui também é um verbo que está concordando com usted. Então, ponga-se. Então, levante-se e ponga-se são dois verbos no imperativo e aqui estão concordando com usted. Então, levante-se, por favor, ou ponga-se em pé, por favor. E aí, seguindo. De acordo, me levanto. Então, de acordo, me levanto. Já estou de pé. Já estou de pé. Então, estar de pé. Está acostado, porque lhe duele la espalda. Então, está acostado, né? É estar deitado. Então, aqui terceira pessoa do singular, ele está deitado. Também pode ser você, né? O senhor está deitado. Porque lhe duele la espalda. Porque lhe dói la espalda, as costas. Essa estrutura, né, usando o verbo, usando o pronome ler, né, uma estrutura do espanhol. Tinha em português, em textos mais antigos você pode encontrar situações desse tipo, usando o pronome ler, que o pronome desapareceu no português falado hoje, principalmente português oral. Então seria lhe dói as costas, mas em espanhol isso se mantém. Le duele la espalda. Então é porque dói a ele, né? Ou dói ao senhor também, que aí quando é usted, que se conjuga na terceira pessoa, tudo e gira em volta do usted também vai estar na terceira pessoa. Então os verbos claramente vão estar
terceira pessoa, os pronomes vão estar na terceira pessoa, incluindo o pronome de objeto indireto, que é o le, né, que seria o le. Então, le duele la espalda. Próxima situação, com os verbos inclinar-se e agachar-se. Então, inclinar-se, né, o verbo inclinar-se, né, se inclinar, tem sentido literal, né, de se inclinar, também pode ter um sentido figurado de se inclinar para uma determinada direção ou para uma determinada opinião, né, pode ter sentido também. E agachar-se é o verbo agachar-se, né, se agachar. O verbo agachar se escreve igual ao português, mas na hora de falar se fala agachar, né, esse CH com esse som de chá, né, chico, né. Enfim, aí eu coloquei dois exemplos aqui. Então, primeiro exemplo, el presidente del gobierno se inclinou para saludar el rei. O presidente do governo, e esse nome, presidente do governo, pode soar redundante para a gente, né? Presidente do governo é uma coisa meio esquisita, mas presidente do governo é um cargo público na Espanha. Não sei se vocês sabem, a Espanha ela é uma monarquia. Então ela tem um rei, que é o Filipe VI, que está lá reinando. Tem também o presidente do governo, que é um cargo no executivo, que é um cargo mais alto do executivo, que cuida dos assuntos do país, né? Eu não sei se equivale ao primeiro-ministro na Inglaterra, não tenho certeza. Mas é um cargo do executivo que é bastante importante. Então, o presidente do governo se inclinou para saludar, né, saudar el rei, o rei, né, rei em espanhol, com Y. E segundo exemplo, ó, me agaché para recorrer la carteira, que se me havia caído al suelo. Então, me agaché, que já está usando o verbo no imperfeito, né, no passado. Então, eu me agachei para recorrer la carteira, para pegar, né, recorrer também pode ser recuperar, mas, e nesse sentido de pegar mesmo, pegar a carteira. Que se me havia caído al suelo. Então, essa estrutura verbal do espanhol, né, se me havia caído, ela é um pouco complicada pra gente, porque a gente não fala desse jeito, né? A gente diz, eu me agachei para pegar a carteira que havia caído no chão. Em espanhol, eles usam muito mais a voz reflexiva do que a gente, né? Então, se a carteira caiu, ela fez a ação, ela sofreu a ação também de ter caído. Então, por isso eu tenho esse se aqui, nesse sentido reflexivo, e esse me aqui se referindo à primeira pessoa, né? Porque a carteira é minha. Então, carteira me havia caído. É um pouco estranho pensar isso em português, mas a lógica no espanhol é essa. Então, a carteira me havia caído, e esse se aqui porque uma carteira caiu, então eu uso uma voz reflexiva, porque ela fez a ação de cair e sofreu a ação de ter caído. Então, a carteira se caiu. E esse me, porque é minha carteira. Então, a carteira se me havia caído. É um pouco estranho mesmo. Então, essa foi a aula de hoje. Obrigado por assistir até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, comentar qualquer dúvida, qualquer sugestão, compartilhar esse vídeo. Tá? Se você quiser, se você puder contribuir com o meu trabalho, na descrição tem as formas que você pode fazer isso. Tá? Então, vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Hasta pronto.